Olá, se a ideia de estabilidade na carreira parece uma coisa, sei lá, do passado, então presta atenção. O que a gente vai ver aqui pode ser um dos materiais mais importantes para quem está nesse momento. Vamos mergulhar de cabeça neste manifesto. Para começar, tem uma verdade que a gente precisa encarar de frente, sem rodeios. Aquele antigo contrato social, sabe? Aquele do emprego seguro, que prometia estabilidade para a vida toda em troca de lealdade? Pois é, ele simplesmente morreu. E exatamente por isso que para muita gente que está no mercado, a sensação é essa mesma. Parece que o chão está tremendo debaixo dos pés. É uma instabilidade que não passa, né? E é muito importante deixar isso claro. Isso não é paranoia, tá? Esse sentimento de ansiedade, de incerteza, é uma resposta super real a uma mudança gigantesca, uma mudança sísmica que, na verdade, já aconteceu. Mas por que isso aconteceu? A razão é essa aqui. A era da sociedade fabril, aquela ideia de pensar na carreira como uma linha de montagem, sabe? Isso acabou. O modelo mental que formou a maioria de nós, ele não existe mais. Pensa um pouco comigo. A gente foi treinado a vida inteira para ser uma peça eficiente numa grande máquina, certo? Mas e aí? O que acontece quando essas peças começam a ser, uma por uma, trocadas por algoritmos? E a urgência disso tudo é bem real. A gente está numa janela que dá para chamar de a janela dos 1000 dias. Porque até 2028, uma grande, e eu digo grande mesmo, divisão no mercado de trabalho vai se consolidar de vez. E essa divisão, olha, ela é brutalmente simples. De um lado vão ficar as peças, ou seja, quem é operado pela inteligência artificial. E do outro lado, os arquitetos, aqueles que operam o sistema. Não tem meio termo. Ok, então qual é a saída no meio disso tudo? O ponto de virada é entender o seguinte: o maior ativo que um profissional tem hoje não é mais o cargo, o título na porta, a posição no organograma, não. É o seu contexto. É toda a jornada, toda a experiência acumulada. Essa comparação aqui é fundamental para entender o jogo. O profissional mais jovem, claro, ele tem a velocidade. Mas quem já passou dos 45 tem algo que simplesmente não dá para substituir. Bagagem, experiência de vida, de mercado. E aqui que está a grande chave para o futuro. Na era da inteligência artificial, onde a informação virou commodity, qualquer um acessa. O contexto é o novo ouro. É essa experiência acumulada que se torna o diferencial matador. Beleza, e é exatamente aqui que a gente entra no que seria o mapa para essa nova realidade. Sejam bem-vindos ao Nexialismo. A ideia é ser um método para transformar toda essa experiência, todo esse ouro, em valor de verdade. O grande objetivo aqui é transformar essa experiência em uma coisa chamada CHX, que significa Capital Humano Expandido. O que é isso na prática? É pegar toda a sabedoria acumulada e transformar em ativos digitais. Ativos que trabalham e geram valor, de forma contínua. Tá, mas como se faz isso? A abordagem se baseia em 3 pilares, uma espécie de tríade. Primeiro, as trilhas de conhecimento, que é a reprogramação da nossa mente para essa nova economia. Segundo, o método Prospera IA, que é basicamente um sistema de agentes digitais que trabalham a seu favor. E terceiro, e super importante, a comunidade, o lugar onde aquele isolamento do executivo finalmente termina. Dando um zoom nesse segundo pilar, o tal do método Prosperaria, ele é formado por 4 agentes. Pensa neles como assistentes digitais. Tem o oráculo, o alquimista, o nexus e o arquiteto. O trabalho deles é extrair o que há de único em cada profissional e ajudar a criar esses ativos digitais. E a terceira parte, a comunidade, não é só um detalhe, é fundamental. Pensa num ambiente seguro, onde os projetos podem ser validados por gente que entende o jogo, que está vivendo os mesmos desafios. Mas qual é a grande engrenagem por trás de tudo isso? É o conceito do segundo cérebro. E atenção, isso não é só um curso não, é para ser um sistema operacional para a sabedoria, a infraestrutura para organizar a vida, o conhecimento e até para alimentar IAs personalizadas com um contexto único. E a promessa que um sistema desses entrega é muito poderosa. É a seguinte: nunca mais começar do zero. Cada nova ideia, cada novo projeto já parte de uma base de conhecimento que já existe, que já é sua, que já está consolidada. E agora, tem uma coisa acontecendo. Uma seleção está sendo aberta. Mas é para quem? É para quem realmente cansou de ser peça e decidiu, de uma vez por todas, se tornar arquiteto. As vagas são limitadas para os primeiros 100 fundadores desse movimento.
E para esse grupo de fundadores, a oferta é o pacote completo. Inclui o acesso às trilhas de conhecimento, ao método Prospera IA, a comunidade e, claro, o template do segundo cérebro. E ainda tem um bônus, uma mentoria direta para ajudar a montar o primeiro Volt, a primeira base de conhecimento pessoal. E essa frase final, ela resume tudo de forma brilhante. O tempo da sociedade fabril, de ser só mais uma peça na engrenagem, esse tempo acabou de vez. Agora, o tempo do nexialista, do arquiteto, começou. Então, no final das contas, essa análise toda nos deixa com uma pergunta. Uma pergunta fundamental, na verdade. A escolha é essa: continuar no papel de peça ou assumir o papel de arquiteto do próprio futuro? A decisão agora está na mesa.